Olá, que tal, amigos? Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Que o Eterno vos abençoe poderosamente, aonde quer que você esteja, na sua casa, na sua família, aonde quer que você esteja. Hoje nós estamos aqui na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo. Hoje, dia 18 de janeiro de 2025, calendário gregoriano, calendário hebreu, 85, perdão. Nós estamos no propósito de oração e estamos seguindo a sequência do estudo de Gálatas. Hoje 383 orações. Olha só, se estiver errado eu vou corrigir. Vamos lá. Capítulo 3 de Gálatas, nós falamos do 1, 2, agora o 3. Vamos lá, nós vamos chegar num versículo que vai tirar a dúvida de muitas pessoas. O título é Obras da Lei e Debaixo da Lei. Vamos lá. Receberam os gentios al Ruach HaKodesh pelas obras da Torá ou pela fé, pela emuná? Como nós recebemos o Espírito Santo? Pela obra da Torá ou pela fé? Ó Gálatas, difícil de entendimento. Então, o apóstolo Shaul Hachalia, o emissário Paulo, estava tendo muita dificuldade para levar para que os Gálatas entendessem. Os Gálatas de hoje é muitos crentes que têm a mente fechada para o estudo das raízes bíblicas da fé, mas que o Espírito Santo possa abrir a visão, principalmente daqueles que têm a mente fechada. Olha só, Gálatas deficiente de entendimento. Quem o fez invejosos? Pois, eis que, como uma pintura que foi retratada, Yeshua HaMashiach foi executado na estaca diante dos teus olhos. Isto eu quero saber de vocês. Receberam vocês ao Espírito pelas obras, o Ruach, o Espírito pela obra da Torá, ou ouvindo a emuná, ouvindo através da fé? Vocês são tolos, tendo recomeçado nele Rua, no Espírito, agora estão terminando na carne. Olha só a repreensão que Paulo, Shaul Hachalia, emissário Paulo, deu nos Gálatas. Eram muitos carnais. Eles recebiam a palavra e de repente já negavam a fé. Bom, vamos seguir. Versículo 4. Todas essas coisas são em vão vocês suportam? E que sejam em vão. Ora, aquele que lhe dá o Espírito Rua, que opera milagres em vocês, faz isso pelas obras da Torá ou pela audição da emuná, da fé? Da mesma forma que Abraão creu em Elohim, isso lhe foi imputado para a justiça. Então aí está a resposta, é pela fé. É pela fé que nós recebemos o Rua do Eterno. Mas nós temos que ouvir e obedecer a palavra. Portanto, saibam que aqueles que são da fé, da emuná, fé, são filhos de Abraão, porque Elohim sabia de antemão que tomaria Zadequim, justos, e os goim, e o gentil, pela emuná que pregou Abraão. Como disse as Sagradas Escrituras, todas as nações serão abençoadas em ti.
Olha só, como que o Eterno, o poderoso de Israel, ele não faz acepção de pessoas. Deus nos chamou como gentil, chamou os judeus como uma nação eleita e chamou nós como gentil. Outrora éramos gentil. A partir do momento que nós cremos na mesma fé, no mesmo Elohim, no mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que é o Deus da Bíblia, o Deus Kadosh, que criou os céus e a terra, então nós passamos a ser descendentes da fé de Abraão, israelita, nazareno, seguidor de Yeshua. Assim, os da Emuná são abençoados por Abraão, o fiel. Então é pela fé que nós, uma vez você obedecendo os mandamentos, você recebe o Espírito de Adonai. Versículo 10. O Sadik viverá pela Emuná. O Sadik, justo viverá pela fé. Sadik, justo. Emuná, fé. Porque aqueles que são da obra da Torá estão debaixo de maldição. Vamos ver, vamos explicar esse versículo. O que significa aqueles que estão debaixo da Torá, estão debaixo da maldição? Aqui é aquelas pessoas que são os legalistas. Legalista, o que é o legalista? Vamos explicar aqui. Olha só que interessante. Shaul, Paulo, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. O homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Yeshua Hamashia, o Messias. A pessoa, ela só vai ser justificada, seja judeu ou não judeu, nós seremos justificados não pela obra da lei. Você pode guardar toda a Torá, que é impossível guardar toda a Torá. Mas a pessoa só passa a ser justificada pelo Eterno quando ela crê em Yeshua Hamashia. Nós temos crido em Yeshua para sermos justificados pela fé no Mashiach e não pelas obras da lei. Temos que guardar a Torá? Sim, por obediência à palavra que saiu da boca do Eterno. Mas o Eterno enviou o seu Filho. E nós, obedecendo os ensinamentos de Yeshua, nós não vamos estar debaixo da lei, do legalismo. Quando se fala debaixo da lei, é debaixo do legalismo que os homens colocavam. Viu lá que os fariseus, eles colocavam carga sobre o povo que nem eles conseguiam carregar? É esse tipo de legalismo, não é a Torá. Shaul usa a referência da expressão para descrever o falso método de justificação oposto à fé em Yeshua Hamashia. Para Shaul, as obras da lei não são os mandamentos da Torá. Para Shaul, Paulo está falando que as obras da lei não são os mandamentos da Torá. Porém, uma heresia muito comum na sua época. Era comum. Lembra, tem um versículo na Bíblia que agora não me acordo, Mateus, que os fariseus colocavam cargas sobre o povo que nem eles conseguiam carregar essas cargas. Então, quer dizer, era exatamente esse legalismo da fé, era exatamente estar debaixo da lei. Por isso que Paulo fala, aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição, quer dizer, debaixo de ensino de homens, ensino de homem, porque a Torá, quando nós guardamos o mandamento, nós nos alegramos. A Torá não é maldição. Agora, a lei do homem é maldição. A lei do homem. Então, a lei do homem, a lei do Eterno, a lei
A Torá do Eterno, a instrução do Eterno é bênção. Mas a lei do homem, quando o homem coloca uma lei, o seu patrão, o meu patrão coloca uma lei que muitas vezes vai ser para prejudicar o trabalhador e beneficiar ele. Então é maldição. É um exemplo. Agora, olha só que interessante. Nós escrevemos para vocês algumas obras da lei. Vamos ver algumas obras da lei. Observe aqui, ó. Será algumas obras da lei. Observe no texto citado que a obra da lei era mandamento criado pelos religiosos da época. Obra da lei, tá vendo? Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele fala aí, ó. Aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Por aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Quer dizer, aqueles que estavam debaixo da lei dos homens estavam debaixo de maldição. Ou seja, eram mandamentos de homens e não mandamento do Eterno. Tais regras humanas não estavam de acordo com a Torá do Eterno. Porém, os religiosos afirmavam que aqueles preceitos tinham origem nas Sagradas Escrituras. Então, muitos religiosos colocavam muita dificuldade para as pessoas, porque eles queriam ser mais santos do que os outros. Então, aqueles que estão debaixo da obra da lei dos homens, não do Eterno. Porque a Torá, ela é uma delícia, você cumprir, guardar o Shabat, guardar as festas, você guardar os mandamentos do Eterno. O mais simples dos mandamentos, quando você vê um ninho de um pássaro ali cuidando dos seus filhotes, a Torá fala que não se pode tocar naquele ninho. Não se pode, está proibido, quer dizer, uma proteção animal, a proteção das criaturas do Criador. Olha que mandamento bonito. Então o Eterno, a instrução, a Torá do Eterno, a lei do Eterno é totalmente diferente da lei do homem. O homem não perdoa, mas o Eterno perdoa. Então, olha que interessante, vai faltar um pouco de tempo para nós explicar mais sobre isso. Mas eu creio que você está entendendo. Quando o apóstolo Paulo, fala daqueles que estão debaixo da lei, ele estava falando da lei dos homens. Ele estava ali expressando a lei dos homens, que eles queriam colocar sua lei misturando com a instrução, a lei do Eterno. Então nós temos que saber ter entendimento. Então, a obra da lei que eles colocavam, nem eles conseguiam carregar. Vamos dar um exemplo prático. Existem diversas tradições que impedem, você vê que existia a escola de Shammai, a e a escola de Hillel. Hillel era um rabino que o apóstolo Shaul veio dessa escola. Hillel era mais acessível, ele estava pronto para receber o gentil. O gentil poderia guardar a Torá e ser salvo. Já Shammai diz, na escola de Shammai, ele proibia o gentil de entrar, a não ser que eles guardassem toda a Torá. Quer dizer, nem Shammai guardava. E como que ele estava colocando carga sobre o gentil que estava querendo fazer parte do povo, que nem ele guardava. Então está explicado esse tema. Vamos seguir o seguinte aqui, o versículo. Então nós já explicamos esse versículo 10, porque aqueles que estão debaixo da obra da lei, da Torá, da lei, né? Aqui está Torá, mas é a lei do homem, está debaixo de maldição.
Pois está escrito, maldito todo aquele que fizer tudo que está escrito nesta Torá, nesta lei. Então, Paulo havia falado aqui que era alguns mandamentos de homens misturados que eles colocavam para que as pessoas viessem guardar. Porque, na verdade, é impossível guardar toda a Torá do Eterno. Porque há mandamentos da Torá, nós temos que nos esforçar a guardar, mas há mandamentos que só vamos cumprir na vinda do Mashiach. Porém, que os homens não são justificados pela Torá perante Elohim. Isso é revelado porque está escrito, o Sadique viverá pela fé. Então, quando nós ouvimos e obedecemos a palavra, pela fé que nós somos honrados. Nós somos abençoados pelo Eterno, pela nossa fé. Tem mandamentos que eu não vou conseguir guardar, eu não vou conseguir. Essa é a realidade. Tem mandamento que ninguém consegue guardar. Somente a vinda de Yeshua, ele nos ensinará toda a palavra da verdade. Isaías capítulo 2, leia depois. Então a Torá não é da emuná, mas quem fizer estas coisas, essas mitzvot que estão escritas, viverá por elas. Tá vendo? Quer dizer, então, nem todos vão conseguir guardar até todos os mandamentos. Por isso que Yeshua, ele foi acessível. Não que ele invalidou a Torá, porque ele foi o único que conseguiu guardar toda a Torá. Agora, nós somos falhos, nós somos pecadores, miseráveis pecadores. Por isso que nós necessitamos do Messias. Por que os judeus estão sempre orando para a vinda do Mashiach? Porque eles sabem que Yeshua foi o único que guardou toda a Torá. E eles precisam de Yeshua para que eles possam guardar a Torá. Toda a Torá. Está explicado? Olha que interessante. Qualquer dúvida você pode nos falar, que eu posso te enviar o estudo e você estudar. E ter outro entendimento também. Tá bem? Mas, versículo 13, para a gente orar, para não se estender muito. Para não se estender muito, já foram 17 minutos, vamos lá. Mas o Mashiach nos comprou da maldição da lei dos homens, da lei do homem, não da lei do Eterno. O Mashiach nos comprou da lei, tornando-se amaldiçoado no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que Yeshua não ficou no madeiro. Então é maldito quem fica lá no madeiro. Então a estaca tem que estar vazia. Para que a bênção de Abraão chegasse aos goim, ao gentil, por Yeshua HaMashiach. E para que restabelecemos a promessa del Rua pela emuná, a promessa do Espírito pela fé. Baruch Hashem. Toda a Torá é a promessa da vinda do Messias. Judeus, arameu, escravos, livres, homens, mulheres, são um em Yeshua HaMashiach. Meus irmãos, olha o apóstolo Shaul falando. Falo entre os filhos dos homens, a aliança de um filho do homem confirmada, e nenhum homem a rejeita ou muda alguma coisa dela. Ora, quanto a promessa foi prometida a Abraão e a sua descendência, ele, Adonai, no disse, para que sua semente, como muitos, para a sua semente, como uma só, que é o Messias, que é o Mashiach, e digo que esta aliança foi privamente estabelecida por Elohim no Mashiach, a Torá.
E Yeshua representa a própria Torá, Baruch Hashem. Olha que interessante, né? Ele representa, veio 430 anos depois, não é capaz de lançar fora ou anular a promessa. Baruch Hashem. Então ele não anulou a promessa. As promessas seguem de pé. Então nós vamos parar por aqui, no versículo 17, para não se estender. Tá bem? Aí fala aí que Abraão foi obediente à Torá e foi abençoado. E se nós obedecemos o que podemos, nos esforçamos guardar a Torá, seremos abençoados pelo Eterno. Nós vamos agora entrar na presença do Eterno, agradecer por essa mensagem. Eu tenho 30 minutos só para gravar nesse aplicativo. Não posso passar, porque senão ele não vai deixar eu editar. Então eu quero orar com você, que o Eterno possa te dar entendimento, sabedoria, que a cada dia possamos caminhar juntos na Emuná, na nossa comunidade da fé, aqui do Facebook e em família. Vamos orar. Adonai, Elohim de Abraão, de Isaac, de Israel, de Sara, de Rebeca, de Léia e de Raquel, pelos méritos de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, Salvador. Ele deu a vida no Calvário, ele é a nossa Torá. E Yeshua HaMashiach nos deu a Torá, é a Torá viva. Ele nos dá acesso à presença do Pai. Que a cada dia, Hashem, nós venhamos obedecer a tua bendita Torá, os mandamentos que são cumpríveis, que venhamos nos esforçar para cumprir cada dia. E nós estamos debaixo da tua bênção, Adonai. Por isso que queremos obedecer os seus mandamentos. Nós entregamos nas tuas mãos a vida de todas as pessoas. Traz entendimento, liberta, cura, restaura, sana. Toma a vida desse rapaz aqui em Araçatuba, que nós oramos, ele chama Hugo, e que o teu Ruach HaKodesh, eu vou passar hoje para visitá-lo novamente. Eu tenho certeza que ele já vai estar com outra fisionomia, transformado, restaurado. Porque quando nós usamos a autoridade do nome de Yeshua, a cura, libertação, salvação, restauração e a salvação. Então, Adonai, nós entregamos nas tuas mãos. Abençoa, liberta, sana, restaura. Visita o estado de Israel. Guarda Israel sobre terra, sobre o mar e sobre o ar. Guarda o estado de Israel, está sempre em alerta. Protege as fronteiras, visita os soldados das forças de defesa de Israel, toda a inteligência, possa guardar a cidade de Kadosh. Abençoa Jerusalém, haja paz sobre os teus muros, ó Jerusalém. Paz sobre os nossos palácios. Nós te agradecemos, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Shabbat Shalom. Que o Eterno possa te dar entendimento, sabedoria, e que você venha desfrutar desse Shabat em família, da onde quer que você esteja. Shalom Aleichem, a paz seja com todos, no nome de Yeshua HaMashiach. Shalom. Shabbat Shalom.